Nós estivemos com o mês de outubro, Outubro Rosa, então teve umas programações diferentes, né? Algumas palavras específicas para o mês das mulheres, né? Para o cuidado da saúde da mulher, física, espiritual. E foi uma bênção. E agora nós voltamos às nossas atividades desse culto normal. Embora mês de novembro parece que é o Novembro Azul, né? Que os homens também têm que tomar um cuidado especial com a saúde. E, falando em saúde, eu vou falar de uma saúde espiritual. Na verdade, uma saúde que tem muito a ver com a busca das nossas vidas por uma sabedoria. Porque a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que nós temos que buscar. E onde é que nós buscamos? Na palavra. Então, hoje eu quero falar sobre a pessoa que possui o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Mas, antes disso, por que é que nós temos que buscar em Deus uma sabedoria para que nós tenhamos uma intimidade com Deus e possamos receber dele tudo aquilo que ele tem para nós? Em Tiago, capítulo 3, dos versos 13 a 17, Tiago 3, de 13 a 17, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio? A gente gosta de falar, eu sou sábia. Não, ninguém gosta de ficar falando que é. Mas será, se Deus está perguntando quem é sábio, será que nós vamos encontrar as pessoas sábias aqui hoje? Com certeza. Porque sabedoria que vem do alto é aquela que nós estamos buscando. Como é que nós temos que fazer? Tiago continua dizendo assim, que o demonstre por seu bom procedimento. Então, sabedoria tem a ver com o que a gente faz, como a gente procede na vida, mediante obras praticadas com humildade, que provém de uma sabedoria do alto. Contudo, quem abriga no coração inveja amarga ou uma ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade, porque essa sabedoria não vem dos céus, mas ela é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. E, às vezes, a gente acha pessoas aí fazendo coisas extraordinárias, mas com que intenção essa pessoa faz? Se é com egoísmo, com uma inveja de fazer para aparecer? Só que nós não vamos saber disso, não. Quem sabe disso é o Senhor, porque é Ele que sonda os nossos corações. Mas daí, ele vem explicando, mas a sabedoria que vem do alto, ela é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha que coisa mais linda que é esse versículo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Dá para perceber que todos esses elementos a gente encontra no fruto do Espírito Santo de Gálatas 5? Por isso que nós vamos falar sobre ele. Essa sabedoria que vem do alto, que só tem quem busca ao Senhor. E a palavra de Deus lá no Salmo 119, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tem certas palavras que a gente fala depois de algum tempo, quando a gente está na caminhada cristã, que parece que fica até um chavão, mas não é. Essa palavra ela tem que estar dentro do nosso coração, todos esses versículos que Deus deixou para nós
para que a gente guarde no coração. Sabe a palavra decor? Decor vem decoração. Quando você decora, você guarda no coração. E nós aqui temos que saber que a palavra não pode estar só na nossa mente, só entender com a razão, não. Ela entende aqui, mas para que ela faça uma produção viva nas nossas vidas, tem que descer para o coração. Quando essa palavra, que a gente tem que amar essa palavra, ela entra no nosso coração, aí Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente consegue falar coisas agradáveis, puras, sinceras, compreensivas, amáveis, são coisas que estão no nosso coração, que vieram da onde? Da sabedoria do alto, da sabedoria de quem busca a palavra. Eu já contei essa historinha uma vez, mas eu gosto muito porque tem muito a ver assim com quando a gente se apaixona e a gente aceita Jesus. Então, uma menina queria viajar e ela pediu para o pai dela, quando ela fizesse 15 anos, se ela podia visitar uma cidade, não importa o nome da cidade, ela queria fazer uma viagem. E naquele período próximo ao aniversário, o pai ficou com problemas financeiros e disse assim para a filha: filha, olha, o papai não vai poder te dar de presente essa viagem que você tanto sonha, mas eu te comprei aqui um presente. Olha, eu comprei um livro que fala tudo sobre a cidade que você queria. Tem muitas explicações, fala tudo. Você vai ler esse livro e você vai saber tudo o que tem lá. A menina olhou bem para o pai, pegou o presente, não gostou, guardou o livro, nem abriu. Passado alguns anos, quando ela fez 18 anos, o pai já estava bem financeiramente e disse assim: filha, agora eu estou te trazendo um presente. Ela abriu, era a passagem para aquela cidade que ela tanto gostaria de conhecer. E ela foi para essa cidade. Chegando na cidade, ela conheceu um rapaz, um jovem, lindo, e se apaixonou por ele. Conversa vai, conversa vem. Ele disse assim: que bom que você está conhecendo, eu vou te levar para conhecer a cidade, mas tem um livro que fui eu que escrevi, que conta toda a história dessa cidade. E ela falou: qual é o livro? Quando mostrou, era o livro que ela tinha ganhado. Bom, ela passeou com ele, trocaram endereços. Quando ela chegou em casa, ela não pegou o livro na hora, mas quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela foi fazer foi pegar o livro. Porque agora ela estava apaixonada pelo escritor do livro. E aí, tudo que estava escrito lá, ela queria saber. Essa historinha, a gente pode pôr essa palavra com "é", né, de história, eu não sei se é verdadeira, é a mesma coisa que acontece com a gente. Quando você se apaixona por Jesus, você quer saber tudo o que ele tem para você, que está onde? Está aqui. Então, quem se apaixona por Jesus e não lê essa palavra, não vai saber tudo que ele tem para te dizer da cidade em que você vai morar daqui a alguns anos. Não sei quanto tempo, quando é que nós vamos lá para a Nova Jerusalém. Se vamos todos juntos num dia em que ele vai nos arrebatar. Essa historinha foi contada diferente até por um pastor. Talvez eu nem tenha sabido contar direitinho, mas eu achei tão lindo o dia que ele contou, porque me remontou exatamente quando eu conheci ao Senhor, num chá da Donep, que a pessoa perguntou para mim: você tem uma Bíblia? E eu falava assim: acho que eu tenho. Eu tinha uma Bíblia. Quando eu casei, minha mãe me deu uma Bíblia, aquelas pretinhas com zíper assim. Mas eu nunca tinha aberto aquela Bíblia. Mas no dia em que eu conheci o Senhor, que eu aceitei Jesus, eu comecei a devorar essa palavra. Bem, eu não sei porque contei essa história, que não fazia parte hoje na pregação, não.
porque o que eu quero falar realmente é sobre o fruto do Espírito. E agora abram lá, então, a palavra em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 16, dando enfoque no fruto, mas a gente sabe que neste mundo nós temos uma porção de coisas que não fazem parte da nossa vida, que são as obras que nós não queremos em nós. Amém? Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. A minha Bíblia tem como título ali, A Vida pelo Espírito. Não sei como está na sua, a minha versão é Nova Versão NVI, e diz assim. Amém? Todos acharam? Quem não achou, fala misericórdia. Mas é fácil, né? Gálatas é um livro mais fácil de achar. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. A gente enxerga elas totalmente por aí. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Até aí. Então, nós sabemos hoje em dia que, às vezes, a gente ouve assim, o mundo está desse jeito, todo mundo faz isso. Até um tempo atrás, parecia até que dava até para falar, todo mundo faz, mas hoje não dá mais para imaginar que tanta gente faça tantas coisas impossíveis de se imaginar. Eu não sei se antigamente já se fazia e hoje a gente tem notícias dessas coisas. Está mais aberto. Onde você vai, tem alguém filmando e depois você posta aquelas coisas. Eu acho assim que nós estamos passando por um período terrível, terrível. Mas daí a gente tem que fazer a diferença. E a nossa carne tem que desejar fazer alguma coisa que o Espírito, com letra maiúscula que diz aqui, deseja que a gente faça. Não o nosso Espírito, com letra minúscula, quer fazer. E aí, o Espírito Santo, ele vem naquele grande dia em que você falou assim, eu quero o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, ele veio e selou você no momento em que você aceita Jesus.
Mas depois você precisa, numa caminhada, buscar exercitar o fruto do Espírito que veio com ele. Porque o fruto, inclusive está no singular, é fruto, é um único fruto. E se fosse uma mexerica, né, uma mexeriquinha, com vários gomos, ele veio inteirinho habitar dentro de nós. E aí, com ele, porque é em Cristo, nós temos que fazer com que essas coisas que estão na nossa vida, aqui dentro do nosso coração, sejam manifestas para as pessoas enxergarem o Espírito Santo em nós. Então, o que nós vamos falar hoje? Vejam que o fruto do Espírito de Gálatas 5 tem 9 elementos. Nós vamos dividir em 3 tríades, 3 de 3. Os primeiros 3 elementos, que é amor, alegria e paz, é algo que vem diretamente de Deus para nós. Tá? A segunda tríade é longanimidade, benignidade, bondade, é aquilo que, se você tem as 3 primeiras bem firmadas com Deus em você, você faz com o outro. E fidelidade, mansidão e domínio próprio é alguma coisa você, com você mesmo. Nós vamos falar cada uma delas. E eu fiz um estudo há algum tempo chamado Mente de Cristo, é um livro de discipulado já há algum tempo, e eu recordei algumas coisas. E nesse livro ele falava exatamente que o fruto do Espírito tem uma virtude. O oposto disso é bastante visível. Por exemplo, amor. Você tem amor, se você não tem, é desamor. É bem visível. Virtude, você ama, é doação, ok. Você não ama, é oposto. Mas existe uma linha tênue que nós chamamos de distorção daquele sentimento. E sabe quem é especialista em fazer isso? É o diabo, o inimigo das nossas almas. Então, por exemplo, no amor, que nós sabemos que existem 4 tipos de amor, no português a palavra amor é até banalizada, né? Eu vou fazer amor, eu amo aquele rapaz, mas não é esse amor, nós vamos falar desse, mas o amor que Deus tem por nós é aquele amor dessa campanha que nós estávamos fazendo, aquele amor de doação, aquele amor ágape. Então, existem 4 nomes de amor diferentes para o grego. Mas existem pessoas que falam assim, eu matei por amor. Que amor é esse que mata? Esse é uma distorção do amor. É uma possessão. Quer pegar aquela pessoa e ser dela. Isso é uma distorção. Então, vamos falar da primeira tríade. A primeira tríade é alguma coisa que vem diretamente de Deus para nós. E eu gostaria que todos nós saíssemos daqui hoje assim com isso bem guardado no coração, como nós falamos no Salmo 119, 11, para não pecar contra o Senhor. Nós vamos amar a Deus, porque Deus falou que o amor é um mandamento. Então, se nós não amamos, nós estamos desobedecendo. Então, o amor não é um sentimento. Porque se fosse um sentimento que nutre assim do nada, não seria um mandamento. O que Jesus falou que todos os... Na época que ele diz assim, o que se resumia tudo que ele tinha, tudo que tinha sido dito lá. Porque na época em que Jesus veio, tinha 613 mandamentos. Dos 10, os judeus tinham colocado uma carga tão pesada, e ele perguntou, como é que se resume? Daí ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu isso, só que depois ainda ele falou assim, mas vocês vão ter que amar como eu vos amei. Ficou mais
mais pesado ainda, né? Ficou mais estreito para a gente. Por quê? Porque Jesus nos amou de tal maneira que Ele morreu por nós. Então, é esse amor que Ele traz dentro da gente uma ação. Por isso que, eu não sei, todos vocês aqui fizeram essa campanha dos 40 dias? Quem fez? Que bom. Esse livro de doação, gente, foram 43 dias, cada dia era uma doação que Deus nos deu. Achei, assim, um espetáculo. É de Deus mesmo uma revelação por alguém escrever algo tão profundo. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. Então, o amor é uma pessoa, é Deus. Deus é amor e esse amor está dentro do Espírito Santo que habita no nosso coração. Quando nós recebemos de Deus esse amor, ele tem que ser mostrado como uma doação desse amor. Esse amor, ele tem que fazer algo para alguém. Você tem que olhar para aquelas pessoas e amar aquela pessoa. Jesus ainda disse que a gente tinha que amar a quem? Os nossos inimigos. É fácil amar uma pessoa que olha para a gente e vem e abraça. Você ama aquela pessoa, que fala coisas boas. Mas a gente tem que amar aquelas pessoas também, como diz o pastor Josué, mala sem alça, uma mala cheia de pedra, de papelão, em dia de chuva, você ainda tem que carregar ela. É esse amor que faz com que a gente aceite todas as dificuldades. Gente, quando eu digo isso aí passa. Você sabe que toda vez que a gente recebe uma palavra, passa aqui, né? Passa aqui em mim, assim, eu falo, ai, Deus. Quando eu fui escrevendo isso e meditando, eu falei assim, eu sei, Senhor, eu sei que eu tenho que aceitar as dificuldades que a vida me traz, para mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor quanto a gente sabe que Deus nos ama. Deus nos ama. Sabe aquela historinha na fazenda que a galinha falou assim, vamos fazer uma festa. Eu vou dar os ovos. E o porco dá o bacon. Quer dizer, dar ovo é fácil, né? Agora, o bacon, o porco falou assim, caramba, para eu dar o bacon, eu preciso morrer. Essa doação que nós temos que saber que Deus fez assim por nós, e nós temos que fazer assim para os nossos. Não é que a gente vai se matar, porque Jesus já morreu na cruz. Mas, sabe, matar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso desejo, em pró de alguém. Em pró de fazer algo para aquela pessoa ficar feliz. Então, qual é o seu comprometimento com a igreja? Você é uma galinha? Dá só o ovo. E, olha, galinha, coloca um ovinho deste tamanho, faz um escândalo, né, quando ela bota. A pata bota um ovo deste tamanho e fica quietinha, né? Quer dizer, ela não faz nem festa. Se for a avestruz, então, né, que um ovo de avestruz dá quase uma dúzia de ovo de galinha, mas a galinha é a famosa, né? Ela faz um barulho. Isso é amor? Não. Isso você só está participando, não está querendo se comprometer, não. Você só se envolve. E eu tenho certeza que Deus quer que cada um de nós aqui não só nos envolvamos nas coisas de Deus, mas a gente se comprometa com tudo que Deus tem para fazer através das nossas vidas, o comprometimento. Então, quando eu estava falando da palavra amor, a gente viu nessa semana aí, está até lá no livro da campanha, que existem 4 tipos de amor, né? Amor filéu, que é o amor expresso em amizade, caridade, afeição, fraternidade. A gente ama, faz aquelas coisinhas. O amor estorge, esse para mim foi novidade, não sei se para vocês também, eu nem conhecia esse, que era com esse nome, né? Porque eu sei, o amor de família, o cuidado com o que é seu. Eu amo as minhas coisas, eu amo a minha casa, eu tomo conta dos meus filhos.
Quer dizer, não faz nada mais que uma obrigação. Embora tem gente que hoje em dia nem ama mais os filhos. Né? A gente falava assim, uma mãe jamais poderia dar um filho. Hoje em dia, a mãe tem um filho, larga. Quer dizer, se a palavra de Deus disse que o amor ia esfriar, a gente já está sentindo isso muito forte, né? Mas eu tenho uma notícia que diz que o amor ia esfriar. Mas em 1 Coríntios disse que o amor não acaba. Se o amor esfriou, ou está esfriando em nossas vidas, hoje ele vai pegar fogo. Porque o Espírito Santo quer que nós tenhamos esse amor. Não só pelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós temos que tomar conta, marido, filhos, esposa, amigos, não. A todas as pessoas. Porque esse é o amor que Deus tem por nós. O amor eros é o amor físico, esse sexual, porque as pessoas falam, vamos fazer amor. Não, não é esse amor, não. Mas o amor ágape, que esse vem diretamente do Pai das Luzes para as nossas vidas, é esse amor divino, é esse amor cristão, que está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de nós, porque veio com o fruto do Espírito Santo, o primeiro elemento. E Deus, ele prova, lá em Romanos 5:8, diz que Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Então, ele não nos amou porque nós éramos bonzinhos. Aliás, né, ele não amou Israel porque Israel era melhor, porque eles eram tão difíceis, né, fizeram tanta coisa, mas ele decidiu amar. O Senhor fez uma decisão. O amor que Deus tem por nós é esse amor. Diga assim, eu tenho esse amor. Fala mais uma vez, bem forte, com convicção. Eu tenho esse amor ágape, porque nós vamos fazer a diferença. Aonde? Aonde nós estivermos, aqui na igreja, na nossa casa, onde eu trabalho, aonde eu vou fazer uma compra, olhar com os olhos de amor. Lembrei de uma historinha que eu convém falar, porque antes de eu me converter, eu sempre fui uma pessoa dura, brava. Todo mundo pensava que eu até era militar. E, às vezes, eu até sou assim, de vez em quando, acho que o Adão boia, eu fico assim, meio, volta ali, eu fico meio brava. A Mara que eu diga, né, Mara? De vez em quando eu fico brava, né, Mara? Mas eu tinha mais amor, às vezes, por um animal do que por gente. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não posso ser desse jeito. Eu preciso olhar para as pessoas e ter a empatia, sentir o que as pessoas estão. Eu comecei a pedir a Deus isso. Já faz tempo isso, tá? Agora eu tenho exercitado o amor aqui. Se algum dia eu não fui amorosa com vocês, vocês me perdoem e chega para mim e fala assim, senhora, não foi amorosa comigo, eu vou dar um abraço. Lembra que eu já até falei, eu não gostava de abraço, sabe? A Assunção, que era uma pessoa daqui da igreja, ela vinha, me abraçava, ela me apertava, eu ficava com o braço assim, eu não conseguia nem me mexer, porque eu não tinha aquela coisa assim de abraçar a pessoa e sabe? Aí eu estou num sinal de trânsito, parei no sinal, veio um menino e colocou aquela caixinha, pedindo um dinheirinho. Eu olhei para ele olhou dentro dos meus olhos. Aliás, acho que ele olhou a minha alma naquele momento. Eu abri a janela, meu marido falou, por que você está abrindo a janela? Eu falei, eu vou falar com o menino. Ele, né, todo mundo tem medo, né? E o menino veio, olhou para mim e falou assim, vai com Deus, tia. E eu querendo procurar alguma coisa para dar para ele, falou, não. Ele pôs a mão em cima da minha mão e falou assim, não precisa. Eu chorei copiosamente naquele momento. Eu tenho certeza que foi Deus que mandou ele olhar dentro de mim. E, a partir daquele momento, eu nunca mais olhei com desdém para uma criança que passasse perto de mim no sinal. E Deus fez eu entender. Ele ama todas as pessoas. E sabe quem ele quer usar? Diga assim, eu. Ele quer usar a gente para amar essas pessoas. O menino não queria nada meu, não.
Ele queria que eu tivesse falado com ele. E, às vezes, eu chego agora, eu paro, às vezes não tenho troquinho mesmo, mas eu abro e cumprimento esses meninos que estão ali. Às vezes, uma palavra, um sorriso. Deus quer usar a gente para isso. Amém? Segundo elemento dessa primeira tríade, alegria. Alegria, a virtude, a gente conhece bem, é um contentamento, um deleite, você está alegre. Mas, claro que o oposto seria uma tristeza, a pessoa está sempre triste, não dá um sorriso. Dá um sorriso aí, gente, vamos ver. Sabe por que a gente sorri? Porque a gente fica bonito sorrindo, sabia? Mas nós somos os únicos animais que podemos mostrar os dentes e ninguém vai ficar com medo. Porque se um tubarão te mostra o dente, o que você faz? Ó. Se um cachorro faz assim para você, ó. Sabia disso? Que é só nós, seres humanos, que podemos mostrar os dentes e as pessoas vão ficar alegres com isso? Qualquer outro animal que mostrar o dentinho, ó, a gente não gosta, não. Por isso que você está passando perto de um cachorrinho, você mexe com ele faz assim, você já nem quer pôr a mão, sabe que vem mordida aí. Mas nós não. Essa alegria que Deus nos dá, também não é a distorção é aquelas pessoas eufóricas, não é isso? Esse euforismo não é a alegria do Espírito Santo, não. É a alegria que independe das circunstâncias. Lá no Salmo 112, existe vários salmos que falam sobre bem-aventurados, né? Mas no 112, eu vou ler o verso 1 e o verso 7. É essa alegria aqui que eu quero que vocês entendam que tem que estar dentro da gente. Que diz assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha o 7. Não temerá más notícias, pois seu coração está firme, confiante no Senhor. É essa alegria que, em meio a grandes angústias, em meio a grandes movimentos de tristeza, que todo mundo ficaria triste, você é alegre no Senhor. Não é masoquismo, não. Não é achar que tem que sofrer e dar dando risada. Não é isso. É crer que o Senhor está no controle da nossa vida. É essa alegria. E eu posso dizer com propriedade sobre esse salmo, porque a minha filha fazia medicina, fazia uns 2 anos que eu era convertida, ela se machucou numa cirurgia. Ela feriu com a luva, rasgou a luva e se feriu, fazendo um parto de uma aidética. Naquele momento, ela tomou aquele coquetel que o hospital dá para, né, para a pessoa que tem o contato com a infecção. Mas e foi fazer um exame de sangue e deu hepatite, aquela pior, é a C, né? Acho que é hepatite C. Hã? A C. A B? Bom, não sei. A pior hepatite. Ela estava de plantão, lá no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, e me liga chorando, falou: mãe, eu fiz o exame e eu estou com hepatite. Eu tenho certeza porque aquela pessoa, além de HIV, ela tinha hepatite. Então, eu peguei naquele dia. Eu liguei para a pastora da igreja que eu frequentava na época, ela abriu essa palavra para mim e leu para mim. Feliz é o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Ela falou: você tem prazer no Senhor, você tem prazer nos seus mandamentos? Tem. Falou: então, lê o 7. Não temerá mais notícias, seu coração está firme. Fala para sua filha fazer de novo o exame. Fala para ela vir para cá e fazer um exame aqui. Eu falei: filha, vem para casa, pede para sair aí do plantão e vem para cá e vamos tirar. Vamos fazer um novo exame. A gente foi ali no Lâmina, ela fez um novo exame. Não tinha. Não, deu negativo. Aí todo mundo, meu marido, as pessoas, né, que não conhecem, falando assim: foi erro.
Foi erro lá. Eu falei, olha, se foi erro ou não foi erro, eu creio que Deus livrou a minha filha. Foi um passo para que ela também se convertesse. Porque ela estava, na minha casa, fui eu a primeira a conhecer o Senhor. E com os filhos já adultos, tudo, né, fica mais difícil você forçar a barra, né? Você não faz uma mulher de 20 e poucos anos, não, você vai comigo na igreja, não vai, né? Com as crianças a gente até pode, né? Mas foi um passo para ela também aceitar o Senhor e ver. E a gente saber que, de início, a gente chorou, mas a gente se alegrou no Senhor. E depois, quantas vezes a gente passou por provações, por tristezas, a gente não... Nós temos um canal lacrimal abertinho para sair muita lágrima. Senão Deus não faria, né? A gente chora mesmo. Mas, mesmo assim, a gente tem a alegria do Senhor em nossa vida. Então, nós tivemos o amor, a alegria. O próximo da primeira tríade, paz. Essa paz é um sossego, uma tranquilidade. Claro que o oposto é a pessoa que está sempre em conflito, está sempre irada e querendo armar confusão. Dá para ver diferença. Mas a neutralidade também é aquela pessoa que não quer compromisso. Eu não vou nem me envolver, isso não é paz. Sabe, tipo assim, olha, tem que resolver aquilo lá. Eu saio de perto e não quero nem ver. Isso não é paz, não. Paz é você enfrentar todas as coisas com tranquilidade e sabedoria de Deus. Isso é o que Deus quer nas nossas vidas. Por isso que, quando acontece alguma coisa, alguma tragédia, vocês sabem quem as pessoas procuram? Você. A gente ouve falar assim, tem alguém que faz uma oração aqui, que eu sei que tem gente que ora aqui, ou tem uma reunião aqui. Por quê? Eles sabem que nós temos essa paz. Nós temos a tranquilidade de falar assim, espera um pouquinho, vamos ver o que nós precisamos fazer em primeiro lugar. É essa paz que Jesus disse, lá em João 16, ele diz assim, eu lhes disse estas coisas, que coisas? Todas as coisas que ele deu para nós ali. Para que em mim tenham paz. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E se ele venceu, nós vamos vencer junto. Amém? Então, essa primeira tríade, estamos juntos, amor, alegria, paz. Se nós tivermos essas três bem firmadas, olha, onde é que a gente encontra as três firmadas? Aqui, na palavra. Amando essa palavra, lendo, meditando, cuidando todo dia, tempo a sós com Deus, isso tudo vem e vai internalizando dentro da nossa vida. Aí vem a segunda tríade, que é longanimidade, benignidade e bondade. Elas são muito parecidas, né? Mas uma delas é a ação, a outra é a virtude de estar paciente. Longanimidade é aquela pessoa que tem a paciência de estar com você em meio a alguma confusão e ensinar você a sair daquilo. Isso é longanimidade. Sabe aquela pessoa que chega e faz você, tenta te tirar do sério e você aguenta firme? Eu posso dizer que eu era uma pessoa que rodava a baiana por qualquer coisa, sabe? Aquela pessoa que roda a baiana. Era uma coisa, não sei se isso ainda usa essa palavra, mas pisava no meu calo, dava uma fechada no calo. Hoje eu penso assim, se ele está com pressa, deixa ele ir na frente. Se ele deve ter algum problema que eu não tenho no momento, então deixa ele ir. Essa longanimidade que a gente tem é uma virtude que a gente tem que fazer crescer em nossa vida. A impaciência, mau humor, irritabilidade, aquela pessoa que está sempre mal-humorada, que já olha para você e fala assim, olha, nem pergunte nada porque eu já estou mal-humorada. Sabe? Esse é o oposto, a gente vê. E aquela pessoa que é uma distorção, de novo, é aquela que não quer compromisso. Deixa a vida me levar, vida leva eu, não estou nem aí.
não estou nem aí, não quero saber. Isso não é longânimo. Longânimo é aquela pessoa que ajuda aquela que te enfrenta a ser melhor. Isso é longânimo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O Senhor falou no Sermão do Monte. O longânimo, ele tem misericórdia. Jesus teve misericórdia em todo o tempo dos seus discípulos. Lembra quando eles quiseram ser o maior? Quem é o maior entre nós? Jesus foi lá e ensinou. Quando eles não tiveram fé, Jesus falou, olha, vocês, homens de pequena fé, vocês têm que aumentar a fé. Quer dizer, Jesus é o nosso exemplo. Ele sempre foi alguém longânimo, misericordioso. E a benignidade? É uma generosidade, é uma pessoa que deseja cuidar do outro de uma maneira... Tem um mosquito aqui. Deseja cuidar do outro de uma maneira especial, porque a pessoa não pode ver nem o outro fazendo algo errado, porque ele é benigno. Ele quer fazer com que aquela pessoa se sinta amado, se sinta cuidado. Ele trata crianças, idosos ou os necessitados com amor. Quando eu era católica, é engraçado, né? A gente sabe, aliás, o pastor contou uma história, não, estava no livro também, aquela historinha do pão, né? A pessoa que era espírita deu o pão todo, né? O católico deu metade do pão, né? E o crente falou, vou orar por você. Quer dizer, nenhuma das três coisas está certa, né? Que a gente tem que fazer. Mas quando eu era católica, e os meus pais também eram católicos, nossa, minha mãe gostava muito de dar muita coisa para as pessoas. Então, a gente tinha aquela vontade, sabe? Achava que você ia agradar a Deus se você desse muita coisa. Não que a gente não faça isso agora, só que agora a gente tem essa consciência. Porque Jesus falou, Paulo diz lá em Efésios, vocês foram salvos para boas obras. Nós temos que fazer as boas obras. E cuidar das pessoas, tratar com ternura, né? Pegar a pessoa e ver qual é a necessidade dela. E nós temos essa oportunidade aqui nas células. Porque, às vezes, num culto onde muita gente está ali presente, a gente não sabe o que a outra está passando, mas na célula a gente sabe. E a gente precisa ajudar as pessoas que tenham aquela necessidade. Isso é ser benigno. E a bondade? A bondade é a virtude da pessoa que tem retidão. É a ação que você faz para a pessoa. Você se inclina para dar. Aliás, tem gente que diz assim, eu tiro do corpo e dou, né? Nós temos que ser dessa maneira. Se a pessoa está necessitada, a gente tira do corpo e dá. Isso é demonstração de que esse fruto do Espírito está em você de uma maneira resplandecente. Então, vamos lá, na primeira tríade era nós com Deus, né? Amor, alegria, paz. A segunda, longanimidade, benignidade e bondade com as pessoas. E a terceira tríade começa com fidelidade. Ninguém consegue ser meio fiel. Eu sou meio fiel. Ou você é fiel ou você não é fiel. Por exemplo, se o seu marido, Abigail, chega para você e fala assim, Abigail, eu sou 90% fiel para você. Você não vai nem prestar atenção no 90%. Você fala, esses 10 é o quê? Você vai logo ficar preocupado com... Se ele falasse 99%, eu sou 99% fiel. Esse 1% é o quê? Você não vai nem olhar os 99%. Nós somos assim com Deus. Ou você é fiel, ou você é fiel. Ninguém pode ser meio fiel. E aí, essa fidelidade é você que exercita com Deus, com o seu próximo, com a sua igreja, com o pastor, com a visão. Nós temos que ser fiel. Aí, quando fala assim, se você não está satisfeito com o que está acontecendo, às vezes é melhor não estar ali junto para não pecar, do que
você fingir que é meio fiel. Essa fidelidade que Deus coloca em nós, né, chama fidelidade, mas é uma fé. Nós temos um capítulo inteiro da Bíblia, lá em Hebreus 11, falando sobre os heróis da fé. Foram fidedignos até o fim, fiéis a tudo que Deus tinha colocado. Então, quando nós queremos ser fiéis, nós precisamos. Claro que o oposto, né, como nós temos falado, é a infidelidade, a incoerência. E a distorção? É aquela pessoa que é legalista. Da boca para fora, ele fala que é, mas ele não é. Ele só quer aparentar. Aliás, na distorção de todo o fruto do Espírito, a gente sabe que é aquilo que você finge ser, vai ser a distorção. Você finge que é fiel, você finge que é amoroso, você finge que você tem uma paz. Tudo isso faz com que a distorção, porque Deus você não engana. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, diz que no grande dia, naquele grande dia em que todos nós estaremos diante do Senhor, Ele vai revelar as intenções do coração. Já pensou? Aí fala assim, puxa vida, eu fiz aquilo, mas a minha intenção foi outra. Nossa, começa a pedir perdão já. Fala, Senhor, me mostra. Não me deixa fazer nada que não seja com uma intenção fidedigna do que o Senhor deseja para a minha vida. Mas é isso que Deus deseja para cada um de nós. O próximo é a mansidão. A mansidão, a virtude, sabe qual é? A humildade. E quando eu estava estudando, eu ouvi uma pregação, olha que coisa mais linda de frase, que humildade não é pensar menos de você. Eu penso menos, eu não sou tão boa, não é isso. Não é pensar menos de você. E sim pensar menos em você. Isso é ser humilde. Ser humilde é pensar no outro. É pensar em fazer o bem para o outro. Aliás, humildade é a sua força dominada. Porque você faz sem subjugar o outro, sem menosprezar ninguém. E a distorção da humildade, da mansidão, é a covardia. Você não faz porque você é covarde, não porque você tinha até força, mas você não faz. Isso daí não é humildade, é covardia, não fazer, porque Deus tem nos dado todas as coisas. Todos nós temos dons, ou pelo menos um, porque a palavra de Deus diz que nós não temos todos os dons, ninguém tem todos, mas pelo menos um todo mundo tem. Qual é? Busque em Deus. Mas é claro que o dom da fé, de aceitar Jesus, é Ele que deu. O dom da reconciliação, todos nós temos que ter. Mas alguma coisa em especial, que se você não usar, você está guardando. Use com serenidade. Eu já falei várias vezes, né, que quem me ouviu falar, eu era uma professora de matemática, e os meus alunos tinham medo de mim. Eu era uma boa professora, eu acho que eu era uma boa professora, porque alguns alunos meus voltavam para falar que tinham passado em... porque a senhora foi firme naquilo, eu lembrei no dia da prova, né, vai ver que alguma... Quer dizer, nem tudo que a gente faz dá errado, né? Mas eu tinha alunas assim, que tinham medo de vir para a escola no dia que tinha aula comigo. Então, a mãe chegava e falava, minha filha fica com dor de barriga, professora, no dia que tem aula com a senhora e tal. Então, eu sei que eu posso dizer que eu era má, sabe? Eu era brava demais, mas eu acho que era um exagero meu mesmo. Eu já pedi perdão para Deus, mas essa severidade
Se for com amor, eu acho que a gente até consegue, né? Porque tem tanta professora que é firme, né? Mas eu era má. Mas eu já pedi perdão a Deus. Eu não era mansa, não. Sabe? A mansidão era algo que não fazia parte da minha vida. O último. Então, vamos lá para o último. Qual que falta? Domínio próprio. Ai, tem gente que fala assim, este é o fruto mais, do fruto, esse é o mais difícil, domínio próprio. Mas, se nós andamos no Espírito, nós já deixamos as obras da carne. Nós temos que fazer com que a nossa carne... E sabe o que é que ajuda muito no domínio próprio? É o jejum. Quando você faz jejum, você mortifica a vontade da sua carne, porque qual é a necessidade do ser humano? O alimento, né? Se você faz um jejum, e aí, é claro, dependendo do que você necessita ali, um dia alguém veio falar assim para mim que queria fazer um jejum porque estava querendo parar de fumar. Quero fazer um jejum, vou parar de tomar café da manhã. Eu falei, não, nós vamos fazer jejum de cigarro. Como assim? Eu falei, claro, para você parar de fumar, você vai se privar de fumar e vai entregar essa vontade para o Senhor. Eu falei, então faz o seguinte, quando você lembrar que você quer fumar, você não fuma, pega o cigarro, põe aqui do lado e fala, Senhor, ó, entrego para o Senhor. Deixa que o Espírito Santo fuma, porque ele não vai fumar mesmo. E aí você vai lá no banheiro, se você estiver trabalhando, vai lá e ora. Porque o jejum é uma associação com oração. Quando você se lembra que você está com jejum, você vai e ora. Então, você faz isso. Daí ele disse sim para mim. No primeiro dia, eu orei umas 10 vezes. Toda hora que ele lembrava que ele estava com vontade de fumar, ele pegava o cigarro, deixava do lado e se ajoelhava e orava, fazia outra coisa. Tá. No segundo dia, já foi umas 5 vezes só. No terceiro dia, ele só foi lembrar do cigarro depois do almoço, quando almoçou. Passada uma semana, ele entregou o maço, o isqueiro, tudo, e parou de fumar. Então, quer dizer, claro que jejum na Bíblia, jejum é retirada de um alimento, né? A gente vê lá o jejum de Daniel, que comeu algumas coisas especiais, água e legumes, ou então Jesus ficou só 40 dias sem comer, teve fome, né? Moisés ficou sem água e sem comida, né? Os 40 dias para receber. Mas, se você tem um propósito de alguma coisa que te prende, faça jejum naquilo e entrega para Deus. Isso você vai exercitar o seu domínio próprio. Provérbio 25, 28 diz, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma cidade com muros derrubados, entrava qualquer pessoa, fazia qualquer coisa, entrava nas casas, né? Uma casa sem fechar, arromba. Uma pessoa que não tem domínio próprio é assim, o diabo faz a festa, arromba a sua vida. No Provérbio 16, 32, que foi Salomão também que escreveu, diz que melhor é o homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que conquistar uma cidade naquela época era ultrapassar muros, que às vezes os muros eram tão largos que passavam 2 carros, um de mão e de contramão. E ele está falando que mais fácil era derrubar uma cidade do que controlar o espírito. Então, às vezes, o espírito que está dentro da gente, nós temos que subjugá-lo. Mas como que a gente consegue? Com o Espírito Santo dentro de nós. Porque ele já vem com esse ingrediente. Amém? Então, hoje eu quero orar com você sobre exatamente o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Não são os dons que vai fazer você ser um crente especial. Porque você tem dom de curas, porque você tem dom de profecia, porque você fala em outras línguas, interpreta. Mas é o fruto do Espírito na sua vida. Porque quando se chacoalha alguma coisa, o que é que sai dali de dentro? Porque crente não é aquele que age como crente, ou como um cristão. É aquele que reage
como um cristão? Como é que você reage quando alguém pisa no seu pé? Quando alguém te dá uma palavra que acaba com você? O domínio próprio está em pulso na sua vida? O Espírito Santo está te ajudando a controlar todas as coisas?